O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, por desacato durante a tomada de depoimentos no inquérito do golpe. O ex-integrante do governo Dilma acusou Moraes de censura. Em depoimento no STF, Aldo Rebelo foi surpreendido por uma ameaça de prisão feita por Alexandre de Moraes. O ex-ministro reagiu, fez críticas duras e o clima esquentou. O que ele disse e por que Moraes perdeu a paciência? Veja agora. E no fim, se puder, peço sua colaboração para a gente sair desse número assustador e que dá arrepios de 3 inscritos. Aldo Rebelo prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Assim como nas audiências anteriores, a imprensa foi proibida de gravar áudios e imagens para não interferir em depoimentos futuros. Na audiência, a defesa do militar questionou Rebelo, que já foi ministro da Defesa, sobre o que significava Garnier dizer que estava à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes interrompeu Rebelo e advertiu que ele não tinha condições de avaliar a intenção da fala de Garnier por não ter presenciado a reunião. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. A testemunha rebateu. Minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura à minha fala. Foi quando Moraes ameaçou prendê-lo. Se o senhor não se comportar, será preso por desacato. A tomada de depoimento seguiu tensa e Aldo Rebelo foi advertido uma segunda vez por Moraes ao tentar questionar a condução do inquérito. Na sequência, o ex-ministro da Defesa apresentou as diferenças entre a capacidade de mobilização da Marinha e do Exército. Foi quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, perguntou a Rebelo se, na avaliação dele, a Marinha poderia dar um golpe sozinha. O questionamento gerou o protesto do advogado de Almir Garnier. E o procurador-geral, sem perceber que estava com o microfone ligado, usou um palavrão para dizer que fez besteira. Coincidentemente, Thaís, eu estava em Santarém fazendo uma palestra sobre infraestrutura na Amazônia brasileira e de lá prestava o meu depoimento como testemunha voluntária do almirante Almir Garnier. Por que como testemunha voluntária? Porque o almirante Almir Garnier foi o meu assistente militar no Ministério da Defesa, um servidor íntegro, um servidor dedicado, sério. E eu me senti na obrigação, eu digo, eu devo esse depoimento ao almirante Almir Garnier, porque ele está sendo alvo de uma grande injustiça. Prestava esse depoimento e ele começa a sessão presidida pelo ilustre ministro Alexandre de Moraes e começa com um questionamento sobre uma frase atribuída ao almirante Garnier, segundo a qual ele teria dito em uma reunião que estaria à disposição do então presidente Jair Bolsonaro. E eu iniciei a minha resposta afirmando que na língua portuguesa há aquilo que nós chamamos de força de expressão. E aí, a força de expressão significa que a expressão nunca deve ser tomada literalmente. Quando alguém diz, vai plantar batatas, não significa que a pessoa tem que ir para a roça, capinar e abrir um leirão de batatas. Não, é uma força de expressão. Pois bem, fui interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que me perguntou, de uma certa forma provocativa, se eu estava na reunião. É claro que ele sabia que eu não estava na reunião. Isso já é uma forma de constrangimento, mas perguntou se eu estava na reunião, eu disse não. Então o senhor não pode falar da interpretação da língua portuguesa. Eu disse, ministro, a interpretação da língua portuguesa é minha, tá certo? E eu não vou admitir censura. Eu creio que isso foi tomado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma certa quebra do respeito à autoridade dele. Não. Eu digo que não admito censura porque fui forjado em uma geração, como o Cláudio Humberto foi, e somos contemporâneos de movimento estudantil, na luta contra a censura. Eu disse, não, eu não admito censura. Mas não disse para afrontar o ministro, a não ser que o ministro admita a censura.
tá certo? Se ele também não admite, eu, na verdade, comungava da mesma minha opinião. A partir daí, então, eu sofri essa ameaça de prisão. E eu disse, não, isso aqui não vai acontecer, não vai ter essa ameaça concretizada. Prosseguimos com o depoimento. Mais adiante, também, o próprio Procurador-Geral da República me faz uma pergunta se o que eu dizia a respeito das possibilidades da Marinha, porque eu argumentava que mesmo que quisesse, a Marinha não poderia realizar qualquer forma de intervenção militar pela natureza da Marinha como força armada. Ou seja, essa força não tem capilaridade, não tem como organizar a ocupação do território, ela não está distribuída de forma a oferecer risco de supressão das garantias do Estado de Direito. Aí o procurador me pergunta se a Marinha não deu o golpe porque não tinha essa força. Eu pedi que ele refizesse a pergunta, ele refez, eu disse, não, o senhor não está fazendo uma pergunta, o senhor está fazendo uma afirmação, o senhor está dizendo que a Marinha tentou o golpe. Eu não posso responder dessa forma porque eu não estabeleci nenhuma relação entre a distribuição das forças da Marinha e a tentativa de golpe. Aí ele fez um comentário com o microfone aberto que eu não vou reproduzir aqui em respeito aos ouvidos dos nossos internautas. Ministro, a impressão que deu mais uma vez é que o ministro Alexandre de Moraes é pouco tolerante ou tem baixa tolerância a ouvir coisas que ele não gosta de ouvir, né? Alguma coisa que contraria as suas convicções. Ele parece muito convencido já, não sei por que isso está sendo feito, né? Essas audiências, essas oitivas, porque ele já está convencido mesmo, né, do que aconteceu. É isso mesmo, assim, a impressão que dá é que se a resposta da testemunha ou do acusado, do interrogado, não corresponde à expectativa dele, isso irrita a esse ponto? Sua pergunta me leva à seguinte reflexão. Se a minha resposta tivesse sido, por exemplo, não, a frase, a expressão do almirante Almir Garnier de estar à disposição, significa que ele já estava com a tropa pronta para apoiar qualquer movimento golpista e que o golpe vai acontecer. Será que eu teria sido interrompido? Será que eu teria sido admoestado? Eu creio que não. Tá certo? Por quê? Porque me parece que há um modus operandi nesse processo para levar à condenação por tentativa de golpe não apenas esses réus. Às vezes a minha impressão é que, na verdade, o alvo é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Olhou-se para um lado e para o outro e diz, olha, o que resta é essa conversão de uma arruaça em tentativa de golpe. E por tentativa de golpe você leva pessoas à condenação de 14, 15 anos. Eu fiquei 24 anos em Brasília, eu vi a Câmara ser depredada, eu era o ministro da Copa do Mundo quando aconteceram aqueles episódios em 2013, o Itamaraty foi invadido, foi depredado. Quando eu era presidente da Câmara, houve inclusive atentado à vida de servidores da Câmara, um segurança foi para a UTI atingido por um paralelepípedo, jogado por um manifestante. Dei voz de prisão a todos eles, todos foram recolhidos, autuados, nenhum foi condenado, Cláudio Humberto. E agora usa-se esse outro peso e essa outra medida para condenar como tentativa de golpe arruaças que foram da mesma natureza das que nunca sofreram nenhum tipo de sanção, nem a reposição do patrimônio. Isso foi alcançado, como eu pedi na época ao Ministério Público. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do poder. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu e até a próxima!